Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Hridayananda Das Goswami Namine Namaste Guru Saipan Mendase Prabhupada Pramadaya Dustasiddhantanasi. Hare Krishna! Então nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam no 11º canto, 26º capítulo, no verso 31. E a gente está terminando o capítulo, Krishna agora está descrevendo, está dando umas palavras adicionais, umas instruções adicionais para Uddhava, sobre a Aila Gita que ele acabou de narrar para Uddhava. E o foco aqui na aula passada e nessa aula também é o suprassumo da espiritualidade, Bhakti, a intimidade, a devoção dos devotos com Deus e os efeitos que esse nível de Bhakti, de devoção, traz para a pessoa, os benefícios da devoção na alma. Então vamos ver aqui um verso lindo, vamos começar, verso 31. Yato pashvaranyamanasya bhagavantam vibhavasum shitam bayam tamopyati sadhum samsvetastatam. Yato pashrayamanasya bhagavatam vibhavasum Shitam bayam tamopyati sadhum samsevatastatam. Yata, assim como o pashrayamanasya, de quem esteja se aproximando. Bhagavantam, o poderoso. Vibhavasum, fogo. Shitam, frio. Bayam, temor. Tama, escuridão. Apayeti, são removidos. Sadhum, devotos santos. Samsevetam, para quem está servindo. Tata, da mesma forma. Tradução. Assim como frio, temor e escuridão desaparecem para quem se aproximou do fogo do sacrifício, da mesma forma, a apatia, medo e ignorância são destruídos para alguém dedicado a servir os devotos do Senhor. Então aqui Krishna está enfatizando um tema bem comum na tradição de Bhakti, de Krishna Bhakti, na tradição de Bhakti do Yoga, que é a ênfase, de novo, na importância de Sangha, desse contato, de você criar a sua comunidade, como eu expliquei na aula passada, a comunidade, hoje em dia a gente tem essas ferramentas virtuais, então funciona do mesmo jeito, às vezes até melhor. Então você ter essas alianças, esses contatos, essas conexões com pessoas, com a Sangha, com pessoas ligadas à espiritualidade, os devotos, aqui a palavra usada é sadhu, sábios. Então, esses devotos sábios, e o que se enfatiza sempre não só é a importância de Sangha, mas a importância de você servir ao devoto do Senhor. Né? Claro, servir a Deus a gente ouve toda hora, Krishna fala, me servindo, tá, ok. Mas sempre tem essa ênfase na tradição de você servir os devotos do Senhor, o que é uma coisa bem pé no chão, palpável, é bem prático, né? Assim, servir o Senhor, às vezes a gente fica confuso, não entende. O princípio é simples, né? De você cumprir seu Dharma e fazer isso como uma oferenda a Deus. Mas às vezes as pessoas ficam um pouco assim, né? Fica um pouco distante, é um pouco assim, né? Difícil às vezes de conceber como que eu posso estar simplesmente servindo a Deus aqui no meu dia a dia. Mas é bem importante você entender que é assim. Mas serviço ao devoto, fica mais fácil, porque você, literalmente a pessoa está no mesmo plano material que você. Então você vê como é que eu posso servir, como é que você faz. Então aí fica fácil de você ter essa conexão amorosa. Porque lembra, né, gente? Serviço é fruto, né, do amor.
né? Essa é a frase. Então, amor, você tem amor, então tem que ter serviço. Então, esse nível de serviço, ele traz amor e o amor traz o serviço. Então, é você tentar ajudar. Você tentar ajudar um outro devoto, de novo, e os devotos vão tentar ajudar você, que agora é um devoto, uma devota também. Ou seja, que essa coisa da comunidade ajudar um ao outro, né, de você servir com carinho. Claro, todo mundo, todos os seres vivos, mas ter um carinho especial, uma atenção especial para as almas que estão mais, né, dedicadas, que estão no caminho de Bhakti, que estão conectadas, né, que estão avançando seriamente. Então isso é uma coisa que sempre se destaca, a gente ter essa oportunidade de ajudar e servir aqueles que estão servindo ao Senhor. Então ele fala, quem faz isso, né, quem está nesse nível, ele tem o resultado de destruir a sua apatia, o seu medo e a sua ignorância. Não é? Nada mal, né? Então você tem, e a gente experimenta isso, eu experimentei isso minha vida inteira, tentando, né, servir ao meu mestre espiritual, ao mestre espiritual dele, né, e outros devotos. Então eu sei que realmente funciona, assim, isso é uma receita testada, não só por mim, mas por milhares de pessoas na atualidade. Funciona mesmo, né? E eu imagino que vocês conheçam, vocês tenham tido essa experiência também, de repente na sua respectiva tradição, né? Você tem sentido esse efeito também. Então funciona assim mesmo, né? Dá um up mesmo. E como é que eu faço esse serviço? Qual que é o foco? Claro, tem coisas assim imediatas e práticas. Você faz uma doação para um trabalho, você ajuda um outro que está fazendo um trabalho. Sim, isso é muito legal. Mas tem uma questão maior. Pelo menos na minha linhagem espiritual, né, a gente tem um foco muito grande em ajudar o mundo, em saber que esse conhecimento vai transformar o mundo, como transforma a vida de muitos de vocês que relatam, que escrevem, né? E como transformou a minha vida. Enfim, a gente sabe que funciona, né? É uma coisa poderosa, esse conhecimento é poderoso, funciona. Então, assim, o foco muito grande desse servir aos devotos é simplesmente você levar adiante a mensagem. Por quê? Porque o meu mestre espiritual, vamos começar assim, o mestre espiritual do meu mestre espiritual dedicou a vida, né? Srila Prabhupada dedicou a vida, né? Ele queria muito assim todo mundo recebendo esse conhecimento, ele, né, velhinho e tal, se sacrificou, passava o dia inteiro, 24 horas por dia, só pensando em como difundir o conhecimento. O discípulo dele, meu mestre espiritual, Srila Acharya, mesma coisa, está 50 anos aí que não faz outra coisa, né? Assim, o foco é, e aí, como é que eu posso fazer? Como é que eu posso explicar? Como é que eu posso traduzir mais um texto, né? Fazer mais uma coisa? Enfim, dedicando a vida a difundir o conhecimento, a ensinar os outros sobre isso. E eu tenho feito a mesma coisa. Então, assim, né, desde o século passado. Então, assim, literalmente é o foco da minha vida, a coisa mais importante, assim, do meu trabalho, em termos de trabalho, de vocação, é isso que eu faço, com muito amor, com muita gratidão por estar podendo fazer isso, mas é isso que eu faço desde o século passado. Então, assim, uma maneira que você tem de ajudar, de servir aos devotos, é você também ver como que você pode continuar, porque você vai dar muito prazer a mim, ao meu mestre espiritual, a todas as grandes almas, você vai dar muito prazer se você fizer esse trabalho de levar, de bolar maneiras de difundir o conhecimento, de explicar para alguém, ou se não, simplesmente de levar alguém, né? Hoje em dia, com os meios digitais, a gente tem essa vantagem, né? É muito fácil você trazer alguém para ter a mesma experiência que você está tendo. Antigamente não, você ia para um ashram e aí você tinha que convencer a pessoa para ir lá também, aí de repente um momento, tinha que ser naquele momento, não no outro momento, enfim, era um pouco mais complicado, aí o guru falecia e tal, enfim, era mais complicado, mas hoje em dia, com o meio digital fica muito fácil, né? Você simplesmente, se achou legal, te ajudou, você compartilha um link, é muito fácil, né? Você ajuda a pessoa a chegar, você está fazendo um curso online, você está achando bom, você fala para todo mundo que o curso é bom, convida eles a experimentarem também, né? O canal, então é muito fácil, então fica aí uma dica aí que você vai sentir assim um êxtase, porque de novo, não é que você está
me agradando, ou agradando o mestre espiritual, você está agradando diretamente a Krishna. E aí Krishna está no seu coração, então você vai sentir esse efeito imediato. Porque Krishna fala na Bhagavad Gita, né, que o maior de todos os devotos dele é aquele que explica esse conhecimento da Bhagavad Gita, ou como esse aqui da Bhagavad Gita. Ele fala assim, jamais haverá alguém mais querido a mim. Ele fala muito enfaticamente assim na Bhagavad Gita, ele é muito enfático nisso. Ele fala, olha, esse é o melhor que tem, devoto, devota, e jamais haverá alguém mais querido ou querida para mim, né, do que quem difunde esse conhecimento. Então, assim, é muito fácil, você pense aí como é que você pode, né, trazer mais pessoas para ter essa experiência que você está tendo. Muito bom. Significado. Indivíduos ocupados em atividades fruitivas, de certo, são obtusos. Falta-lhes consciência superior acerca do Senhor Supremo e da alma. Os materialistas se ocupam de modo mais ou menos mecânico em satisfazer os sentidos e ambições, e por isso são considerados obtusos ou praticamente inconscientes. Toda essa estupidez, medo e ignorância são removidos quando servimos os pés de lótus do Senhor, assim como o frio, medo e escuridão desaparecem quando nos aproximamos do fogo. Verso 32. Os devotos do Senhor, pacificamente fixos no conhecimento absoluto, são o refúgio último para aqueles que estão repetidas vezes subindo e afundando dentro do assustador oceano da vida material. Semelhantes devotos são como um barco forte que vem resgatar pessoas que estão a ponto de se afogar. Muito legal esse verso, né, gente? Olha que bonito, ó. Muito legal. E essa é uma imagem assim comum na literatura espiritual, né? Primeiro, a gente usa essa expressão, né? Oceano de nascimentos e mortes, né? O oceano do samsara, o oceano da vida material. Por quê? Porque é vasto, né? O oceano é aquela coisa vasta, sem fim, sem fundo. E assim é a vida material, né? O samsara, as vidas e mortes, é vasto, sem fim, né? Sem fundo. Você está aqui encarnando para um lado e para o outro, e para cá, e para esse planeta, para aquele planeta, nessa galáxia, nesse universo, e não acaba, né? Enfim, assim, parece que não tem fim, é um oceano, é exatamente como você tentar nadar no meio do oceano, é assim, impossível, né? Afogando. Então compara-se assim. E aí, o que você precisa quando você está no meio do oceano? Você precisa de um belo barco, né? Com um belo barco está tudo bem. Então se compara, né? Dá essa imagem do contato com os devotos serem este barco. Porque agora, se você se aproxima, que já falei, são o refúgio último. Porque que outro refúgio que você vai ter senão os devotos do Senhor? A gente está aqui afogando em ignorância, em apatia, em medo, na escuridão do mundo material, vida após vida. E aí? Que outro refúgio você vai ter senão alguém que vai pegar e falar, vem cá, está aqui, ó, tá aqui a solução, está aqui a salvação. Assim que você vai sair daqui, eu vou te explicar, vou te dar a corda, vou te dar a mão. E você vai poder sair desse sofrimento. Quem mais, né? De novo, não estou falando especificamente, tem que ser devoto de Krishna, mas em geral, aqueles que estão, né, em devoção com o Senhor são os únicos que podem, então, passar isso para você. Né? É assim que funciona, assim que sempre funcionou. Então é muito bonito e bem importante a gente entender. Então é refúgio último. Por isso que Krishna fala que não pode haver um devoto ou uma devota mais querido ou querida para ele. Por quê? Porque se seu filho, imagina, nós somos todos filhos e filhas de Deus. Se seu filho está perdido, seu filho está perdido na selva, né? Está perdido no mato, e alguém vai lá e salva ele, tem alguém que você vai ter mais, né? Você vai gostar de outra, tem como você ter mais gratidão, achar alguém mais querido do que aquela pessoa que salvou seu filho, sua filha? Não tem limite, né? Assim,
Esse não tem, mas a pessoa te deu dinheiro. Não, isso não interessa, a pessoa salvou seu filho, sua filha. Então isso aí não tem valor, não tem comparação, né? Não tem como. Né? Então é assim. Então por isso que é tão importante você pensar nisso aí, porque isso realmente dá um propósito maravilhoso à vida. E todos podem fazer, todos têm um talento, um dom, um jeitinho. Como eu falei, hoje em dia com o mundo digital é muito fácil, né? Você direcionar pessoas. Mas eu não tenho conhecimento. Tudo bem, você leva para quem tem muito facilmente. Então é uma inspiração maravilhosa, é uma missão maravilhosa que você pode aceitar, que está sendo oferecida para você, que você pode aceitar. Verso 33. Assim como o alimento é a vida de todas as criaturas, assim como eu sou o refúgio último dos aflitos, e assim como o Dharma é a riqueza dos que estão partindo deste mundo, de modo semelhante, meus devotos são o único abrigo daqueles que temem cair numa condição de vida miserável. Olha que verso bacana. Se você está interessado em termos existenciais, em se situar assim, peraí, onde que eu estou, de onde que eu vim? Se você está com essa visão, não está com a carinha lá enfiada, assim, não, o que eu vou fazer hoje? Eu vou assistir amanhã, eu vou fazer isso aqui. Não, se você está assim, opa, peraí, deixa eu aproveitar meu cérebrozinho bacana humano, que eu posso olhar e filosofar e olhar a vida toda. Olha só o que Krishna está falando. Então ele fala assim, assim como o alimento é a vida das criaturas, ou seja, você precisa comer, toda criatura precisa de comida, alimento para ter vida, ok? Então, super fundamental. Então, alimento para a vida. Assim como Deus, ele fala, eu sou o refúgio último dos aflitos, né? Quem que é refúgio último, senão Deus, né? Tem outros refúgios, mas esses refúgios são todos vindos de Deus. Então, ele é o refúgio último. Então, outra certa, né? Uma certeza absoluta também. E assim como, olha que ensinamento bacana, Dharma é a riqueza dos que estão partindo. Bem legal esse detalhe aqui. Isso aqui é uma boa frase, tá? Dharma é a riqueza dos que estão partindo. Por quê? Porque quando você está partindo deste mundo, como Jesus falava, né, a mortalha não tem bolsos. Então, o que você vai levar com você quando você partir desse mundo? Né, quando você vai finalizar essa encarnação? Você não vai levar conhecimento material, você não vai levar dinheiro, você não vai levar fama, você não vai levar sua casa, seu carro, enfim. Você não vai levar seu poder político. Tudo que você aprendeu, tocar piano, falar, andar, tudo isso você vai perder. O que você vai levar? Dharma. Você vai levar o que você fez, a qualidade dármica da sua vida, porque isso vai definir a sua próxima encarnação, se você estiver ainda preso no samsara, ou se você teve um bom Dharma e você teve o Dharma espiritual também, aí você tem a elevação final, a liberação da vida. Então, o que você vai levar, a riqueza para quem está partindo, é Dharma, e isso incluindo aqui o Dharma Sanatana Dharma, né? O Dharma espiritual, né? A prática espiritual que inclui Bhakti. Então, se a gente quiser resumir, a gente pode falar só Dharma, porque Dharma, no último sentido, inclui também Bhakti, devoção, a espiritualidade toda, né? Porque é o correto, é a sua natureza, o que você tem que fazer é o melhor de você. Essa é a definição de Dharma. Então, bem legal, a riqueza de quem está partindo é o Dharma. Aí você pergunta, quem está partindo? Todo mundo está partindo, né? Você vai ficar aqui, ninguém vai ficar. Todo mundo está. Mas eu sou jovem. Aí não morre jovem? Jovem morre toda hora. Então, todo mundo está partindo. Então, se você quiser ter a verdadeira riqueza, é Dharma. Então, você tem que hoje, né? Você tem que estar acumulando essa riqueza direto. Né? Aproveita agora, porque na última hora aí não tem, aí você está enrolado. Então, a riqueza de quem está partindo é o Dharma. Ok. Então ele fala assim, ele falou 3 verdades assim poderosas existenciais, né? Ele fala assim: desse mesmo modo, meus devotos são o único abrigo. Único abrigo, não é que tem, podia ser aquilo, o único abrigo de quem teme cair numa condição de vida miserável. Por quê? A ideia é que toda condição de vida é miserável. Se você vai reencarnar, isso é miserável.
Mas eu vou reencarnar numa vida rica. A gente não entende isso. A gente é muito bobinho, as pessoas que pegam assim, não, se eu fosse rico e bonito, não, a gente não... Tá cheio de gente rica e bonita e miserável. Não adianta nada, cheio de ansiedade, medo. Tudo bem, é melhor do que, né? Não, tudo bem, um pouquinho melhor. Mas é como eu falo assim, é como você tem a cadeia. Aí tem, né, tem aqueles prisioneiros que mandam lá, e aí eles conseguem ter um micro-ondas e uma televisão, e de repente a cela toda só para eles, entendeu? Melhor do que você estar lá com 30 pessoas lá, ok, melhor, totalmente melhor. Mas ainda assim você está na cadeia, você está preso, é uma porcaria, né? Não tem comparação com você estar na liberdade total. Então, é isso, karma bom, karma ruim. No yoga a gente vê que todo karma é ruim. Então, bom, ruim, isso aí não tem. Você está preso, você está cheio de ansiedade, você tem medo, você vai morrer, você sofre. Você viu, a gente acabou de ver a história, né? Nesse próprio capítulo, se você perdeu, volta, do grande imperador Aila Pururava, né? Ele era o super poderoso imperador, como a gente nem tem na história registrada, alguém tão poderoso e rico como ele. E ele está aí todo cheio de sofrimento. Você viu que todo o Aila Gita era baseado na frustração, no sofrimento dele. Terrível sofrimento psicológico que ele passou. Pessoa mais rica e poderosa, linda, lindo, belíssimo, inteligente, todo que você pode imaginar de bom karma, como ninguém no planeta tem, ele tinha vezes 1000 e ainda assim sofrendo. E a gente vê histórias dos semideuses sofrendo com super karma poderoso. Então todo mundo sofre, o Sr. Brahmas, todo mundo sofre. Está encarnado, você vai sofrer. Então, o único abrigo para você não ficar renascendo, o único abrigo são os devotos do Senhor. Por isso que a gente valoriza esse contato, essa experiência, assim, porque é o único abrigo que você tem, a única maneira que você tem de transcender, de atingir a espiritualidade, de se libertar, é através do contato com os devotos do Senhor. Muito bom, né? Significado: aqueles que temem ser arrastados pela luxúria e ira materiais devem se refugiar nos pés de lótus dos devotos do Senhor, que podem ocupar a todos no garantido serviço amoroso do Senhor. Ok, verso 34. Meus devotos concedem óleos divinos, ao passo que o sol outorga apenas visão externa. E isso apenas enquanto está no firmamento. Meus devotos são as verdadeiras deidades adoráveis e a verdadeira família de todos. Eles são o próprio eu da pessoa e, em última análise, não são diferentes de mim. Então, o Krishna está assim, mandando ver, né? Enfatizando mesmo, né? Criando essa cultura, reforçando essa cultura da importância do devoto, da valorização, da gente valorizar os transcendentalistas devotos do Senhor. Ele está aqui enfatizando isso. E assim, ele está enfatizando os devotos do Senhor, não só qualquer transcendentalista, não transcendentalista impessoal, não só aquele que quer só ficar meditando no nada ou quer ficar só controlando a mente. Não. O foco aqui realmente, essa ênfase toda é dada aos devotos do Senhor, Bhakti. Por quê? Porque sem esse grau de Bhakti, todo o programa de liberação vai falhar. Porque a liberação para onde? Só tem esse mundo material e o reino de Deus. Então, se você não quer saber de Deus, só tem o mundo material. Você pode ficar tranquilinho, meditando numa caverna, se você quiser. Mas você não vai se liberar da necessidade de ter um corpo material enquanto você não for um devoto do Senhor, entendeu? Você pode ficar aí fazendo tudo, sendo uma ótima pessoa, controlando a mente, você pode fazer tudo isso, lindo, maravilhoso, sua vida vai ser pacífica, gostosa, você vai ter bom karma, beleza. Mas você vai ficar ainda aqui no mundo material, porque literalmente não tem sentido, você não tem para onde ir. Porque o reino de Deus é todo mundo devotado a Deus, Deus é o foco, é o centro, é o reino
dele, de Deus. Não tem um outro lugar para você ir que não é o mundo material, que não é o reino de Deus. Não tem essa opção. Tem a opção dentro do mundo material de você ir para lugares bem pacíficos, como a gente viu, aqueles planetas elevados, né? Siddha Loka, tudo bem. Tapa Loka, Brahma Loka, tudo bem. Você pode ficar bem assim, no suprassumo da paz aqui dentro do mundo material. Ok, tem lugares bem bacaninhas, mas você ainda está no mundo material, você ainda está preso na escuridão, você ainda está no samsara, você ainda está sujeito à reencarnação e não adianta. Então, só tem essas duas opções. Então ele fala assim, os devotos, toda essa cultura em relação aos devotos do Senhor, as devotas e devotos, por quê? Porque eles sim podem te passar o conhecimento completo espiritual, que tem toda a parte de meditação, de controle da mente, blá, 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 tem tudo isso, mas tem Bhakti também. Mas tudo isso para dar o apoio, para fortalecer, para facilitar Bhakti. No fundo, assim, a gente faz, tão cuidadosamente controla os gunas, né? O capítulo passado era todo sobre os gunas, você lembra? Então, se a gente controla os gunas na nossa vida, a gente cultiva Dharma, a gente trabalha controle da mente, sim, a gente faz todo o programa completo do yoga. Mas a gente faz tudo isso para facilitar, para turbinar Bhakti, para nossa devoção ficar cada vez mais pura, né? Firme, forte. Então tudo isso é um apoio. São objetivos secundários, necessários, mas insuficientes para a perfeição espiritual com Bhakti. Então, olha só o que ele fala. Bem bonita essa versa, aqui ficou bem poético, né? Os devotos concedem olhos divinos. Fala, o sol não é tão bom, porque o sol, ele deixa você ver as coisas materialmente, né? A luz do sol, agora a gente tem energia elétrica, mas ele só consegue fazer isso durante o dia. À noite nem isso ele não faz. Já os devotos, eles te dão olhos divinos. Permite com que você enxergue a realidade transcendental. É exatamente isso que eu peguei do meu serviço e contato com os devotos do Senhor e que você está pegando também. Você pega visão transcendental, você consegue entender onde que você está, quem você é, toda a realidade, quem é Deus, você consegue ver tudo isso. Então, concedem olhos divinos. E ele fala assim, meus devotos são as verdadeiras deidades adoráveis. Ele não quer, Deus assim, imagina, Deus não tem nenhum problema psicológico de baixa autoestima, Ele não precisa de você adorando Ele. Ele fala assim, não, é melhor, eu adoro os meus devotos. Claro, a gente adora Deus também, entendeu? Mas Ele até fala, não, eles sim, vocês têm que adorar eles, porque se não fossem eles e elas, né, se não fossem os devotos e devotas aí, como é que você teria conhecimento, como é que você ia sair dessa escuridão? Então são as verdadeiras deidades adoráveis e a verdadeira família de todos. Bem bonito, né? Bem bonito. A gente gosta de servir a família, a gente se preocupa com a nossa família, mas a gente tem uma família maior. Deus é o nosso Pai. Krishna fala no Bhagavad Gita, eu sou pai, mãe e avô. Então Deus é o nosso pai, mãe e avô, né? Também tem Radha, né? Se você quiser ser mais específico. Então tem Radha, Krishna, você tem mãe, pai, você tem avô, né? Krishna, Deus é tudo isso, é a sua família, fonte da sua família. E todos nós somos irmãos e irmãs. Então nessa visão espiritual é muito legal você quebrar essa barreirinha de minha famíliazinha de quem eu nasci e tal, né? Genética, kármica, não. Você tem uma família transcendental lhe aguardando. Então essa sua família, você pode se unir, se juntar, servir um ao outro, né, de novo, para ajudar, para trazer mais pessoas para essa família bonita. Muito legal, né? E aí ele fala assim, em última análise, não são diferentes de mim. Por quê? Porque, né, como você tem no mundo, você tem um embaixador, não tem? Você tem a diplomacia. Então não sei se você sabe, mas assim, um embaixador de um país, ele está lá estacionado aqui, você tem embaixador da Índia, está aqui no Brasil.
Então, aquele embaixador, ele representa a Índia, ele é não diferente da Índia. Ele não é a Índia, obviamente, ele não é o presidente, né, o primeiro-ministro da Índia. Ele não é o presidente da Índia, mas ele representa, entendeu? Então, ele não é não diferente. Essa expressão não diferente significa que é praticamente igual. Claro que não é igual, a gente sabe que é diferente, mas não é diferente, entendeu? Então, é não diferente. Então, nesse sentido, os devotos e devotas do Senhor são não diferentes de Krishna, porque eles representam Krishna. Essa é a ideia. Muito bom. Significado: a tolice é a riqueza dos ímpios, que dão enorme valor a seu tesouro e decidem firmemente permanecer nas trevas da ignorância. Legal, né? Boa frase, né? Os devotos santos do Senhor são exatamente como o sol, mediante a luz de tuas palavras, os olhos do conhecimento das entidades vivas se abrem e destrói-se a escuridão da ignorância. Logo, os devotos santos são os verdadeiros amigos e parentes da pessoa. Eles são os receptores apropriados de serviço e não o corpo material grosseiro que apenas clama por gozo dos sentidos. Muito bem, último verso agora, verso 35, para a gente encerrar o capítulo. Dessa maneira, perdendo o desejo de estar no mesmo planeta que Urvashi, Maharaj Pururava passou a divagar pela terra, livre de toda associação material e completamente satisfeito dentro de si. Então, Krishna fecha o capítulo, a história de Pururava encerra-se aqui, mostrando que ele ficou super desapegadão, super iluminado. Ele falou assim, ele nem quer mais estar no mesmo planeta. Lembra que Urvashi era de outro planeta, né? Teve essa pegada, essa coisa. Então, ele não quer nem ficar no mesmo planeta que a tal da Urvashi, apesar de ele estar super apegado a ela, nem no mesmo planeta. Tem muita gente que sente assim com o ex, né? Não quero nem que fique no mesmo planeta. Mas no caso de Maharaj Pururava, era no sentido positivo de liberação espiritual, não só de desgosto. Então ele realmente não, nem desejo nenhum, ele não estava mais, ele se livrou daquela coceira do desejo, né, sexual intenso que ele tinha por Urvashi, que tinha que ter ela, aquela coisa, se livrou completamente. E aí ele passou a divagar pela terra, porque lembra, ele era o imperador da terra, mas ele nem mais quis ficar como imperador e tal, ele preferiu se tornar um renunciado, um sannyasi, e saiu livre de toda associação material, completamente satisfeito dentro de si. Então ele se livrou de todo o asanga, toda a sanga ruim, toda associação com pessoas materialistas. Ele falou, não, eu aprendi que isso leva, lembra que a gente falou da primeira linha de defesa espiritual? Esse contato, essa intimidade com pessoas materialmente absortas, né? Ligadas em lucro e beleza e grana e poder, essa intimidade com essas pessoas leva sua mente, né? Enrola você também nessa vibe. Então ele se livrou desse tipo de associação e aí o detalhe assim, né? A prova do avanço espiritual. Ele virou um Atma Rama. Essa expressão em sânscrito, Atma Rama. Muito, muito legal. Atma Rama. Rama, prazer, fonte de prazer, Atma, alma. Então, Atma Rama é aquele que encontra prazer em si mesmo. Atma Arama. Ele encontra prazer em si mesmo, que todos nós podemos fazer, podemos ser. Você ter prazer em você mesmo, não você de novo, você não depende, né? A gente teve aquele verso, o devoto não depende de nada material. O yogi não depende de nada material. Então você deve se tornar um Atmarama. Satisfeito, por que você está feliz? Por que você estou feliz porque a bolsa subiu, estou feliz porque fulano falou que eu era legal, eu estou feliz porque eu fechei o contrato, eu estou feliz porque eu ganhei dinheiro. Não.
Pergunta para o yogi, por que ele está feliz? Estou feliz em mim mesmo. Porque eu sou a fonte da minha própria felicidade. Porque a alma é Satchit Ananda. Você é composto de felicidade e eternidade e conhecimento. Sat, eternidade, Chit, conhecimento, Ananda, prazer, bem-aventurança. É o que você é. Você é feito disso. E Deus é a fonte última de todo Ananda, todo prazer. Então, o devoto em Bhakti, a alma, o yogi em Bhakti, ele está com todo acesso a todo prazer possível em si mesmo. E o que dizer do prazer da yoga, do contato, da devoção que ele tem com Deus. Então ele é Atma-Arama, Atmarama. Então você também pode se tornar Atmarama. Muito bom, né? Então com isso a gente encerra esse belo capítulo sobre a Aila Gita. E a gente vai começar na próxima aula um capítulo sobre o processo de adoração à deidade, que era o processo que foi enfatizado, o processo de Kriya Yoga. A gente vai ver como é que vai funcionar isso no próximo capítulo. Então, que Krishna abençoe todos vocês com essa capacidade de experimentar prazer em si mesmo e, é claro, em contato amoroso com Ele. Hare Krishna.